Tá procurando itens como camisetas, moletons e outros acessórios do mundo dos animes? Então eu te apresento a loja Otaku Sensei. Lá você vai encontrar camisetas com estampas completas, moletons, almofadas, chaveiros e uma infinidade de produtos desse estilo. Tudo isso com o menor preço do mercado e com ótimas condições de envio, você só encontra na loja Otaku Sensei. Links na descrição. Shinobi no jidai wa owaru. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e o vídeo de hoje será um tanto quanto diferente, já que teremos um tema extremamente interessante e ao mesmo tempo diferenciado sobre Boruto. Pois hoje eu vou te provar que toda a história do futuro de Boruto e também do clã Otsutsuki, envolvendo tanto o Jogan quanto o Karma e outras entidades, tudo isso simplesmente já estava escrito e debaixo do nosso nariz há muitos anos. Ficou curioso sobre? Então cola com a gente até o final desse vídeo, pois eu tenho certeza que você vai curtir. E caso você seja novo por aqui, inscreva-se para não perder mais materiais como esse. Dito isso então, bora começar o vídeo de hoje. Muito bem então pessoal, começaremos o vídeo de hoje abordando um ponto do capítulo 55 do mangá. Esse ponto já foi discutido aqui no canal como referência à entidade citada pelo Ishiki, a qual se define no objetivo do clã Otsutsuki em alcançar o poder para se tornar o Deus Único. Essa entidade é representada por um ser de 3 olhos cercado completamente de olhos ao fundo. Esses olhos apresentados nessa entidade se assemelham muito com o Doujutsu Jogan que o Boruto possui. O que é bem curioso, pois deixa a entender que esse seria o Doujutsu final a ser alcançado pela linhagem do clã. E nessa imagem, como comentamos anteriormente, ela aparentava ser baseada como referência ao clipe da banda Tool chamado de Parábola. Porém, analisando profundamente essa imagem e o conceito de arte apresentado pelo Ikemoto nessa entidade, podemos definir muitas coisas, a começar pela inspiração do Ikemoto para criar esse ser representativo em tela. Mas primeiramente devemos entender do que se trata esse tipo de arte o qual o Ikemoto se inspirou. Esse estilo de arte basicamente se chama arte espiritual psicodélica, a qual busca representar a forma humana mesclada a imagens do universo como galáxias e planetas, entregando assim uma obra que passa a representação de uma entidade ou um ser que transcende os limites de um humano e passa a se tornar de fato uma entidade. Na maioria das vezes, onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, algo que representaria sim a imagem de um deus nesse conceito de arte, sendo esse conceito basicamente o mesmo que vimos sendo representado pelo Ishiki como a figura de um deus único. Nesse conceito de arte, um dos artistas mais conhecidos a produzir esse tipo de tela se chama Alex Grey. Ele já produziu e produz inúmeras peças baseadas nesse estilo de arte, sendo ele definitivamente um dos maiores nomes nesse meio. Mas o que o Alex Grey teria a ver com tudo isso e também com Boruto? E a resposta para isso é bem simples, pois o Alex foi o responsável por criar não somente o design da capa do disco, mas também ele esteve envolvido diretamente no processo de criação da animação do clipe Parábola da banda Tool, a qual nos traz exatamente a figura a qual a entidade citada pelo Ishiki foi baseada, já que ela foi criada especialmente para esse material, seguindo exatamente esse conceito de arte. E para que o Ikemoto tenha se inspirado nessa arte criada pelo Alex, algumas coisas devem ter prendido o Ikemoto a esse material como referência ao trabalho que ele vem criando. Agora, partindo desse ponto de que o Ikemoto realmente se inspirou no conteúdo visual desse material criado por Alex, vale a pena dar uma conferida também no conteúdo sonoro desse material, pois a chance de encontrar algo nessa mídia é muito grande partindo do ponto de inspiração do Ikemoto. Essa faixa, chamada de Parábola, foi lançada no ano de 2002 junto do álbum Lateralos da banda Tool, considerado também como um dos 200 álbuns mais importantes da história da música. E assim como a sua arte de capa e o clipe oficial dessa música, ela também segue o mesmo padrão de música espiritualista que transcende a realidade dos seres comuns. E analisando a letra desse material, encontramos não somente uma, mas também uma casa de dezenas de referências à obra de Boruto como um todo, desde o Karma, o Jogan, Otsutsukis e também a entidade conhecida como Deus Único mencionado pelo Ishiki. E eu vou citar para vocês trecho a trecho do que eu achei importante até aqui, junto da associação de cada momento apresentado tanto no anime quanto no mangá. O primeiro trecho menciona exatamente o seguinte: tão familiar e esmagadoramente quente. Esta é a forma que eu possuo agora. Essa parte então representaria o Boroshiki com o renascimento da vida de uma entidade em cima do corpo humano.
sendo então o renascimento do Momoshiki no corpo do Boruto através do selo Karma. Vimos isso inclusive na primeira aparição do Borushiki na batalha contra o Boru, onde o Momoshiki se surpreende ao saber que o Boruto realmente havia sido compatível com o selo, mas que além disso, ele havia se tornado um receptáculo perfeito para ele. O segundo trecho menciona o seguinte: abraçando-lhe esta realidade aqui, esta forma que eu possuo agora. Essa parte então representaria o Boruto do futuro, o qual abraça a realidade de compactuar e aceitar o seu destino com o Karma. Essa então será a sua realidade e a forma que ele vai possuir naquele momento, aceitando então que ele carregará esse fardo até o final. O terceiro trecho menciona o seguinte: de olhos arregalados e esperançoso, de olhos arregalados e esperançosamente selvagem. Essa expressão de olhos arregalados e esperançoso eu nem preciso comentar nada, pois isso provavelmente se refere ao Jogan do Boruto que será despertado futuramente, já que segundo foi citado pelo Toneri, esse basicamente é o olho da esperança. E sobre estar esperançosamente selvagem, isso provavelmente reflete a aceitação do Boruto em voltar às suas origens, ao deixar de lado o seu passado com o Kawaki para enfrentá-lo diretamente no futuro, seguindo assim a lei de natureza selvagem, de liderança e também de sobrevivência. Já o quarto trecho menciona o seguinte: nós mal lembramos do que veio antes desse precioso momento que nós escolhemos para estar aqui. Esse trecho é muito interessante, pois continua representando o futuro tanto do Boruto quanto do Kawaki, já que ainda não foi mostrado o que de fato levou tanto o Boruto quanto o Kawaki a estarem naquela posição em que aquele futuro trágico está acontecendo, mas que de fato, devido suas escolhas pessoais, eles foram levados a traçar caminhos distintos que se encontrariam naquele evento final. O quinto trecho comenta o seguinte: agora mesmo, aguente, permaneça dentro. Este corpo me segurando, me lembrando de que eu não estou sozinho. Esse corpo me faz sentir-me eterno. Toda essa dor é uma ilusão. Esse trecho é bem interessante, pois ele faz uma referência praticamente direta ao Karma. Alguém que permanece dentro de outro ser o segurando, lembrando de que não importa qual seja a situação, o receptáculo nunca estará sozinho. E enquanto ele existir, a presença da entidade sempre será eterna, renascendo de tempos em tempos e se apossando do corpo de outros para sobreviver eternamente. E sobre a dor ser apenas uma ilusão, isso se encaixa ao poder de regeneração do Karma, o qual a entidade transforma os ferimentos do receptáculo em algo considerado como uma ilusão temporária, o qual estará sempre curando o seu hospedeiro para garantir a sua eternidade. O sexto trecho diz o seguinte: vivo, eu estou, nessa realidade sagrada, nessa experiência sagrada da qual nós optamos em participar. Essa é uma das mais perceptíveis que podemos notar, pois ela é referente à forma etérea do clã Otsutsuki, uma realidade a qual somente eles podem ter acesso, um questionamento do caminho entre a vida e a morte em uma experiência da qual seres como eles se submetem em participar, transcendendo a vida em uma realidade sagrada a qual somente eles têm acesso. O sétimo trecho é definitivamente o trecho mais explícito de todos, pois ele se refere com todas as letras à criação do personagem Kawaki. Esse trecho é indiscutível, pois ele diz exatamente o seguinte, rodopiando ao redor dessa parábola familiar, girando e mudando o curso a cada nova experiência. Uma parábola familiar representa basicamente uma mudança de curso na vida de uma pessoa, a qual começa com um curso e vai passando por vários momentos de sua vida. Mas ao tomar novos rumos, o passado vivido nessa curva vai se perdendo. E a mudança do Kawaki de família e os tratos que ele vem tendo desde sua infância mudaram ele completamente quando ele foi acolhido pela família Uzumaki. E também mudará futuramente quando ele tomar o rumo de destruir o mundo ninja, fazendo assim referência à parábola familiar e mudando de curso a cada experiência nova que ele vive. O oitavo trecho dessa faixa também é referente ao personagem Kawaki, já que esse trecho diz exatamente o seguinte: reconheça isso como um presente sagrado e comemore essa chance de estar vivo e respirando. Quanto a isso eu nem preciso falar nada, pois essa frase se refere diretamente ao karma do Kawaki, já que o karma é considerado pelo Jigen como um presente sagrado dado ao Kawaki, o qual também deveria comemorar a chance dele viver e também respirar, exatamente pelo Kawaki ter passado por todo o processo de lapidação do selo, o qual muitas crianças acabaram morrendo no meio do processo diferente dele. O nono trecho fala sobre Koji e também sobre Boruto e Kawaki, pois nesse trecho ele comenta exatamente o seguinte: este corpo me segurando me lembra da minha própria mortalidade.
E esse ponto se aplica para os Otsutsukis, mas em especial para o Koji, que atualmente carrega a vontade divina do clã e ao mesmo tempo lembra que mesmo sendo um deus, o Ishiki era um mortal assim como qualquer outro ser. E o último trecho seria referente à entidade representada como Deus Único. Esse trecho diz exatamente o seguinte: abrace este momento, lembre-se, nós somos eternos, toda essa dor é uma ilusão. Esse aqui então seria direto e reto tanto para o Koji quanto para o Ishiki em seus momentos finais, aceitando o momento e lembrando-se que a vontade dos Otsutsuki seria eterna. Toda essa dor de perder o Ishiki será apenas uma ilusão quando o objetivo eterno for alcançado e o Koji definitivamente se tornar o Deus Único mencionado pelo Ishiki. Enfim pessoal, essas são as referências que temos deste material com a obra inteira de Boruto. Lembrando que esse material foi lançado em 2002, há quase 20 anos atrás. Tempo suficiente para cair no gosto do Ikemoto e ao mesmo tempo servir de inspiração para a obra atual. Lembrando também que como esse material se trata de algo mais espiritualista e abstrato, ele pode se encaixar em vários pontos e de qualquer obra por ser algo um tanto quanto genérico. Mas ainda assim faz muito sentido se for aplicado ao que tivemos até aqui. E você, acha que o Ikemoto realmente se inspirou nesses materiais para criar a trama até aqui? Comente aqui embaixo, pois eu quero saber a sua opinião. Lembrando que a fonte de todos esses materiais vai estar aqui na descrição desse vídeo. E se possível, deixe seu gostei e compartilhe esse vídeo, pois realmente dá muito trabalho para criar esse material para vocês. Mas então pessoal, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe seu gostei para dar aquela força aqui pro canal. E enfim, eu vou ficando por aqui, a gente se vê aí no próximo vídeo. Falou!